Olá, gente. Vamos ver aqui. Então, estamos aqui na nossa jornada, né, da RODBT. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre os contextos, então, de aplicação da RODBT, né? Mas a gente vai esperar mais uns 5 minutinhos aqui, né, antes da gente iniciar. Só para o pessoal chegando aí. Ele já tá com a gente, Paula Trindade também. Bom. Então, estamos aí ao vivo, aqui da conta da RODBT Brasil. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui sobre os contextos, então, né, de aplicação da RODBT. Né? Bom, em primeiro lugar, né, meu nome é Pedro Pires, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando a gente fala um bocado sobre contextos de aplicação, né, de psicoterapias, a primeira coisa que a gente tem que pensar um pouco, na verdade, é sobre os processos que a gente tem disponível em uma determinada terapia. Né? E eu acho que isso que torna a coisa ainda mais interessante, principalmente quando a gente considera os cenários em que ela pode ser aplicada. E quando a gente fala de cenários, a gente pode falar sobre uma série de coisas. Nós podemos falar um bocado sobre contextos institucionais, a gente pode falar um pouco sobre contextos que falam, por exemplo, sobre populações específicas, como populações militares, né? Ou então quando a gente fala sobre população infantil, populações associadas a transtornos específicos, né? Então essa palavra de contexto ela pode ser trazida de várias formas. E antes de mais nada, né, é importante a gente falar um pouquinho também sobre o estado geral de evidência, né, da RODBT e também um bocado do que a gente pensa e tem, na verdade, disponível aqui no Brasil, né, também para a gente estar trabalhando com essa abordagem. E é importante a gente comentar, então, que a gente está trazendo muito alguns tópicos aqui como horizontes, né, de possibilidades. E aí é um convite também para quem quiser participar da tribo nesse sentido, né, de estar ajudando a desenvolver esses processos, né, porque a questão da ciência no Brasil, né, para qualquer abordagem, é uma questão em fluxo contínuo. Né? E isso para a TCC como um todo, até porque se a gente fala, por exemplo, da TCC de uma forma geral, a gente vê uma área, né, que está passando por uma série de dificuldades associadas ao desenvolvimento de pesquisa nacionalmente, né? E aí a gente tem que arranjar uma forma aí de construir essa comunidade de uma outra forma, né, para a gente agregar cada vez mais aí qualidade nos nossos atendimentos e também confiança nas ferramentas que a gente utiliza. Né? Não é só para a gente ficar rotulando as nossas práticas em volta da PBE, né, como um movimento que é extremamente essencial, mas vai para além da questão de um bordão. Acho que isso é muito importante. A gente tem que pensar a PBE como uma questão de comunidade. Né? Também da confiabilidade daquilo que a gente tem a oferecer e também das reflexões sobre a nossa prática. Esse é um ponto muito importante. Uma pergunta para vocês: o áudio tá bom para vocês? Está dando para escutar direitinho? Bom, então ninguém falou que não, então vamos seguir adiante. Então, em primeiro lugar, eu acho que assim, uma das coisas mais interessantes, até para a gente pensar em termos de aplicações da RLDBT, é exatamente a gente estar relembrando um pouquinho sobre o que a gente considera como problema do supercontrole. Né? O supercontrole, então, como vocês já viram na nossa jornada, fala de um problema, né, que é constituído por pelo menos 3 pilares, aí, né, um bocado sobre a, a nossa natureza, as nossas tendências, de certa forma, né, nas nossas predisposições, né, que ele fala lá que é o pilar da natureza ou da genética. Né, a gente tem ali um pilar que fala um bocado sobre a nossa educação, nosso crescimento, né, que eles usam o termo nurturing, né, e tem a parte do coping, né, que é exatamente o nosso estilo de enfrentamento. E a partir disso, então, a gente começa a falar, assim como uma abordagem, né, que acaba sendo ramificada a partir da DBT padrão, ela se constrói também como uma abordagem que é preocupada em lidar com uma dimensão que permeia de uma forma mais profunda a nossa forma de interagir, a nossa forma de se relacionar, né? Então, por exemplo, um erro que normalmente não é um erro, né? Mas assim, é um pedido que muitas vezes eu escuto, né? As pessoas falando: ah, Pedro, mas tem RODBT para transtornos alimentares. Eu fico assim: não, olha,
RODBT para tratamento de supercontrole. Ah, Pedro, tratamento da RODBT para ansiedade. Não, é de supercontrole. E vocês também vão ver muito a Erika Lynch, né, o Thomas Lynch, todo mundo lá respondendo muito sobre isso, né? Até foi uma coisa curiosa que a gente perguntou, por exemplo, para eles sobre um pouco dessa questão da gente dar cursos, por exemplo, específicos, né? E eles falaram, não, mas a gente trata supercontrole, né? E isso faz todo sentido, porque muitas vezes a gente se esquece que as abordagens transdiagnósticas, né? A princípio elas estão então focadas, né, em lidar com questões que são abrangentes, né? Ou seja, quando a gente lida com transtornos como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e até a própria origem da RODBT, que deve ao interesse, na verdade, sobre depressão refratária, né? Fala exatamente sobre como que a gente tem um entendimento de problemas que, se você ataca diretamente, esses clientes eles podem acabar não respondendo da forma imaginada ao tratamento, né? Mas aí quando a gente para pensar, então, o que mantém esses quadros clínicos, né? E aí, no caso da RODBT, o supercontrole foi essa resposta. No caso do DBT, por exemplo, desregulação emocional foi uma das respostas, né? Exatamente para o que os transtornos ali acabam sendo refratários do cluster B, por exemplo. Então, da mesma forma, uma coisa que também acaba sendo muito esquecida quando a gente fala também sobre a questão de processos na psicoterapia, que é exatamente, por exemplo, como que a gente muda a nossa ótica do impacto da terapia sobre sintomas, né, sobre os quadros em específico, né, que a gente vai esquecer o impacto sobre os quadros de uma forma direta, como um efeito direto, mas a gente precisa começar a pensar a terapia como uma coisa que tem efeito sobre processos, né, a partir de mecanismos específicos. E aí, a partir desse entendimento, a gente começa a entender um pouco mais os cenários de aplicação, os contextos de aplicação da RODBT, principalmente sobre situações e contextos onde a gente encontra, por exemplo, o supercontrole como um problema central, para depois a gente começar a pensar, né, e construir problemas de pesquisa, porque sim, vai demandar um bocado de pesquisa nesse momento, né, para atender esses outros cenários até mais abrangentes. A gente tem conversado, por exemplo, muito sobre o quanto que, e isso vai demandar pesquisa, né, o quanto que, por exemplo, a questão da abertura, né, como um processo, ela pode ser mais abrangente, por exemplo, importante para outros tipos de problemas, não só para problemas associados ao supercontrole, embora a RODBT ela tenha sido desenvolvida primariamente com foco no supercontrole, né? Mas então, quando a gente fala sobre isso, temos essa abertura, só para relembrar os processos, né, em si, a gente precisa pensar um pouco então sobre, em primeiro lugar, sobre com o que estamos trabalhando de uma forma mais objetiva, e aí voltando então o fio da meada em volta do supercontrole mal adaptativo, né? E principalmente os lugares, né, em que a gente chega interessados em desenvolver para a população brasileira, então, essa estrutura de tratamento. Então, em primeiro lugar, na UFRJ, né, e eu acredito que a gente tem discutido muito na comunidade brasileira, a gente esbarra realmente na questão da avaliação do supercontrole, que foi avaliada, que foi trazida até pela Alessandra, né, Lopes, que é uma das nossas parceiras, que é exatamente o quê? Como é que a gente identifica o supercontrole? E aí, nesse sentido, a gente precisa de ferramentas, né, que respondam um pouquinho também essa pergunta. Não que as ferramentas ou a testagem psicológica sejam, por exemplo, a única ferramenta de avaliação, porque ela não é. Mas o que a gente poder trazer, por exemplo, dos processos avaliativos, né, e de mensuração disponíveis para ajudar nesse processo de identificação, e não só no processo de identificação, mas entender também os processos de monitoramento, isso também vai colaborar para a nossa prática então em RODBT aqui no Brasil. Então a gente lá na UFRJ, nós estamos no nosso laboratório de terapias contextuais, né, trabalhando muito de perto na adaptação dessas medidas, né, e a adaptação de medidas ela vai falar não de uma coisa pontual, da gente, por exemplo, tá pegando escalinha, traduzindo escalinha, adaptando escalinha e validando. Mas, assim, inclusive da gente fazer todo esse processo de adaptação, de validação e testagem em diferentes populações, né, para diferentes problemas, verificando, por exemplo, a sensibilidade dessas ferramentas diagnósticas, a adequação também dessas ferramentas, entendendo quando a gente precisa de novas ferramentas, então, dependendo das populações, né? E também realizando as adaptações específicas, porque, na verdade, a gente tem existe uma suspeita já na própria comunidade RODBT, né, que
a própria manifestação do supercontrole maladaptativo com certeza tem variações e características culturais, né? E aí a gente não pode deixar de pensar nos nossos supercontrolados daqui do Brasil, com as nossas características, né? E como é que as coisas se manifestam por aqui. Então, embora existam algumas medidas, né, que, por exemplo, já estão num processo de consolidação, por exemplo, internacional, né, para lidar, por exemplo, para mapear a questão do supercontrole, a gente precisa saber não só como é que essas medidas funcionam aqui, mas também exatamente o reflexo desse tipo de manifestação, né? Então, para além do cenário das medidas, que esse é um cenário inicial, a gente precisa ainda da adaptação, por exemplo, dos próprios manuais, né? Ou seja, quando a gente pensa a tradução de manuais, não é só, por exemplo, a gente está traduzindo aí, eu estava respondendo, por exemplo, na minha página de uma forma um pouco mais direta esse problema, né, sobre quais são os impasses, por exemplo, da questão da REODBT no Brasil, né, e também do desenvolvimento de pesquisa. E os manuais são imprescindíveis e são manuais, por exemplo, que a gente precisa de uma estrutura, né, padronizada exatamente para esse tratamento ser entregue exatamente, né, de um jeito uniforme, que não tenha tantas variações, né, e aí a gente consegue de fato começar a desenvolver os nossos ensaios clínicos, as nossas pesquisas, embora a gente já tenha a autorização, inclusive, da Erika Lynch para estar desenvolvendo, por exemplo, pesquisa sobre o treinamento de habilidades na versão light, né, que é uma pesquisa, por exemplo, que está sendo conduzida para trazer uma versão do treinamento de habilidades de por volta de 15 sessões, né, com algumas das principais habilidades, então isso vai ser uma coisa muito interessante. Eu, pelo menos, acho isso muito interessante porque, assim, por exemplo, a DBT padrão, né, eu acabo adorando, né, trabalhar com o currículo, né, do Soler, né, até porque a gente sabe que a nossa população muitas vezes tem características específicas, né, por exemplo, na divisão de psicologia aplicada da UFRJ, a gente já teve a oportunidade de trabalhar, né, um bocado com a DBT por lá, e é uma população, por exemplo, que tem uma carga de trabalho enorme, que tem uma quantidade de horas semanais, né, disponíveis para tratamento, que acaba sendo muito limitada. Então, como é que a gente pensa, por exemplo, em adaptar um tratamento muitas vezes longo, ou então pesado em termos de carga horária, por exemplo, né, para as nossas populações? E aí um currículo um pouco mais curto, ele acaba sendo interessante, mas a gente tem que pensar não só em termos de desafogar né, a nossa população nesse sentido, mas também ter ideia da eficiência, por exemplo, de como que a gente traz esse processo da forma mais adequada, de fato, para atingir os efeitos desejados, né, sobre o tratamento. Bom, a partir disso, então, a gente já trouxe um bocado sobre as medidas, trouxemos um bocado também sobre a questão da manualização, né? Então a manualização é importante. Eu sei que nesse momento, por exemplo, está todo mundo com muita sede, né, de estar trabalhando com a REODBT. Estamos também, né, vão surgir muitas versões, né, que eu chamo de homebrew, né, são as traduções caseiras, né, e elas têm o seu papel importante. Né, elas têm o seu papel importante porque são tentativas. Eu acho que isso também produz um esforço comunitário, isso produz, por exemplo, um movimento comunitário, né, em volta de tentar disponibilizar esse tratamento, mas na medida que a gente tem, por exemplo, esse tratamento disponível de uma forma padronizada, isso é ainda mais interessante para a gente, né? Bom, então, em termos de contextos, né, que a gente vê o desenvolvimento da REODBT atualmente, a gente sabe que, considerando populações adultas, né, nós temos hoje mais evidências em volta da própria questão da depressão refratária, né? Então, a gente teve uma notícia ao longo do ano passado, por exemplo, de que a REODBT ela foi considerada, então, uma psicoterapia, né, com evidência moderada pela divisão 12 da American Psychological Association, e isso é um dado muito interessante, né? Ou seja, a gente tem que se lembrar também que a REODBT é uma abordagem que é muito nova, então estamos aqui chegando no pedaço, né? Com umas 2 décadas mais ou menos aí de evidências um pouco mais sólidas, mas assim, uma coisa que eu também gosto muito de chamar a atenção é que existem diferentes perspectivas para a gente, por exemplo, pensar a evidência, né? E quando a gente pensa, por exemplo, nas evidências do tratamento, uma questão que eu gosto de trazer também da REODBT é considerando os mecanismos, né, de mudança que a gente encontra dentro do modelo terapêutico. O pacote é muito novo, a gente tem de fato novidade, né, da questão da conectividade social, né, como da sinalização social, como um dos mecanismos assim, que são de fato novos ali, embora, por exemplo, a gente tenha outros modelos terapêuticos também, trazendo a questão da sinalização social, então trazendo, por exemplo,
a questão da teoria polivagal, né, como ele é um componente importante da justificativa de uso de alguns mecanismos, né? Mas de outro lado, quando a gente olha para a RODBT, eu gosto de falar o seguinte também, que embora essa seja a novidade, por exemplo, a gente tem que se lembrar que a RODBT ela também é uma terapia cognitivo-comportamental. Então ela traz no pacote dela também muitas das estruturas, né, muitas das ferramentas, por exemplo, que a gente já encontra na terapia cognitivo-comportamental. Então muitos terapeutas vão perceber até alguns exercícios associados à sinalização social, alguns exercícios do treinamento de habilidades, por exemplo, a microexposições, né, que acontecem. Ou então a gente vai estar observando, por exemplo, exercícios associados à abertura que vão refletir muito, por exemplo, como é que a gente lida com experiências indesejadas. Então, vamos encontrar muitas discussões, inclusive, sobre a formulação, principalmente numa pegada bem comportamentalista, né, ali dentro, na medida que a gente se interessa muito pelo que o cliente faz e com quem ele faz, né? Isso é muito curioso, porque até a hierarquia da tomada de decisão, por exemplo, sobre intervenções, já fala muito sobre o com quem, por exemplo, que um determinado comportamento mal adaptativo aconteceu. Então esse é um ponto em que é importante a gente dizer que a RODBT ela traz um pacote com o seu próprio tempero, né, digamos, mas em si ela tem os componentes ali, existem alguns componentes novos como a própria sinalização social, agora mais vários componentes que já são muito conhecidos dentro da terapia cognitivo, das terapias cognitivo-comportamentais e que com certeza já, por exemplo, foram sujeitos à pesquisa em diferentes contextos, para a gente também não entender a coisa como se fosse um reset e isso aqui é absolutamente desconectado, né? Bom, a Caitlin então está perguntando aqui, Pedro, tem previsão de termos, por exemplo, o Manual de Habilidades em RO, publicado por alguma editora aqui no Brasil? Então, aproveitando para falar, por exemplo, desse tópico, né, que a gente abordou, a gente não tem nesse momento uma previsão, a gente está correndo, né, contra o tempo para oferecer isso de fato nesse momento, né? Então nós estamos buscando editoras ainda, né? Então a gente fez algumas tentativas, estamos aguardando respostas, né? Até pensamos em algumas iniciativas próprias, né, de publicação, mas por enquanto estamos ainda num horizonte de exploração, né? A gente teve, na verdade, uma editora que tinha se interessado, né? Por 2 anos a gente ficou no aguardo, por exemplo, de mais respostas da publicação dos manuais, né? Mas infelizmente acabou que essa editora teve um problema, né? Eu não vou mencionar o nome da editora, mas essa editora teve um problema e acabou precisando, na verdade, se retirar do cenário então de adaptação do manual. E aí isso reiniciou a nossa busca, né? Bom, então, voltando um pouquinho aos tópicos, né? E aí eu sou um pouco assim, tá, pessoal? Às vezes podem me chamar a atenção aqui no chat, né, para eu retomar aí o fio da meada. Então a gente já falou um bocado sobre o contexto, né, da própria abordagem, né? A gente já falou um bocado sobre o que a gente considera sobre evidências, nós falamos um bocado também sobre a questão dos manuais, né? E também um bocado sobre a questão dos mecanismos de mudança e processos, né? Então, para a gente falar também um pouco sobre os pontos de desenvolvimento, a gente abordou, por exemplo, sobre a questão da depressão refratária, né, como um dos cenários onde isso foi testado. E essa é uma das notícias promissoras. Aí quando a gente observa, por exemplo, que a RODBT ela tem ali, na verdade, uma evidência de grau moderado para a depressão refratária, uma das coisas que a gente precisa se lembrar, por exemplo, é que existe uma necessidade de amadurecimento metodológico, e aí a comunidade toda está se organizando em volta de entender, por exemplo, como que a gente, por exemplo, fornece a melhor evidência, então, relacionada não só à depressão refratária, mas temos, por exemplo, vários estudos iniciando também para populações, né, de outras idades, então como por exemplo a Kristen Gilbert, que é uma pesquisadora, por exemplo, da Universidade de Washington, Louisiana, se eu não me engano, está desenvolvendo pesquisas principalmente, né, da aplicação da RODBT com adolescentes, né, que também é um cenário muito promissor. A gente pensa, por exemplo, que eu sempre digo, né, que quando a gente trabalha com adolescentes, a gente observa a teoria biosocial exatamente numa das pontas iniciais de desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente está lidando de uma forma muito presente com fatores ali que representam uma vulnerabilidade para esses adolescentes. Eu acho que é um dos cenários mais desafiadores, né? Para além do cenário de adolescentes, né, a gente está observando também, como eu já falei,
Aliás, eu não cheguei a comentar sobre isso, mas a gente também está acompanhando a questão do desenvolvimento de tratamento para transtornos alimentares, né, que resultou inclusive em um dos manuais, né, e esse manual, né, a gente até discute muito sobre como que ele tem um formato muito gostoso de ler, por exemplo, sobre como que ele casa muito bem a teoria do supercontrole mal adaptativo, por exemplo, com a questão dos transtornos alimentares, especialmente para quem vem de uma tradição, por exemplo, de leitura sobre transtornos alimentares, vai encontrar uma série de dados, né, que principalmente no modelo cognitivo do Fairbairn, por exemplo, a preocupação com a imagem corporal, ela acaba sendo um dos elementos principais, né, que tornam, por exemplo, um transtorno alimentar tão grave, principalmente com a manifestação mais precoce, né, dos transtornos alimentares. Isso é uma coisa muito interessante. E quando a gente traz isso para o supercontrole, né, isso acaba sendo especialmente curioso quando pensamos sobre o quanto que esses clientes eles processam a própria imagem corporal, o quanto que esses clientes eles ficam, por exemplo, muitas vezes atentos a pequenas mudanças, por exemplo, no corpo, ou então ficam com uma expectativa muito grande, ou atentos aos mínimos detalhes, se sentem super incomodados com essas diferentes dimensões, né? E acaba que muito da RODBT fala exatamente sobre como que muitas vezes essa percepção ela não muda em função do humor, né, da pessoa, mas que está sempre ativada ali, né? Tanto que alguns protocolos para transtornos alimentares, né, como Maudsley e outros, a gente acaba dando um bocado de atenção a comportamentos como ficar se olhando no espelho, monitorar partes moles do corpo, né, e assim por diante, enquanto que na RODBT a gente vai trazer isso principalmente sobre como é que a gente faz esse cliente empregar a própria teoria biosocial, né, a própria teoria sobre os estados neuroregulatórios, né, no sentido de ativar a sinalização social e então recuar desse estado perceptivo tão persistente, tão detalhado, né, e tão focado, por exemplo, nas ameaças, né? Então isso traz uma ideia, por exemplo, de como que pacientes supercontrolados muitas vezes estão num estado de alerta constante, né? Exatamente porque eles não possuem habilidades, eles não possuem um bocado de repertório, por exemplo, sobre como que eles desaceleram dessa torre de vigilância. Né? Então existe esse cenário para transtornos alimentares. Para além do cenário de transtornos alimentares, existe um cenário que eu também tenho muito carinho a respeito, né? Que é o desenvolvimento da RODBT, por exemplo, que estamos vendo para casais, né? Especificamente o próprio Thomas Lynch, né, que é o desenvolvedor da abordagem, tem conduzido, por exemplo, um trabalho excelente. Eu não estou falando excelente porque ele é o criador da abordagem e está ali como papa da coisa, não. Mas assim, eu tenho uma admiração muito grande, muito natural, né, por ele. E ele está trazendo, na verdade, a questão da terapia de casais junto com um grupo muito forte. E é muito curioso quando a gente observa isso, porque a nossa experiência com terapia de casais muitas vezes passa por momentos, né, onde a conectividade social, né, a expressão das emoções acabam, por exemplo, sendo fatores que abordam um bocado sobre como é que a gente, por exemplo, se relaciona, né? Ou seja, quando a gente fala de brigas, né? Quando a gente fala daquelas brigas silenciosas, principalmente, que aí a gente traz um dos supercontrolados para dentro da briga de casais, né? Existem problemas ali que falam exatamente daquilo que não é comunicado. Então é curioso ver que, por exemplo, numa terapia de casais, né, os alvos são exatamente sobre aquilo que o cliente deixou de fazer. Né? Ou do que ele deixou de falar, do que ele deixou de expressar, do que ele deixou, por exemplo, de trazer pelas emoções, ou então até na forma, né, super controlada de enfrentar, né, que ele não entra muito em contato com o que está acontecendo com o outro também. Até porque para entender o outro a gente precisa estar socialmente conectado ali naquele momento. Isso é muito difícil quando a gente está nos nossos estados de vigilância, então de ativação mais relacionados à excitação defensiva, né? Ou seja, aos nossos estados de luta e fuga. Que aí quando a gente pega a teoria neuroregulatória, é como se a gente avançasse, então, e quanto mais a gente avança se distanciando de um estado de segurança social, a nossa capacidade empática também vai recuando e aos poucos a gente vai perdendo esse acesso ao mundo exterior, né? Então imagina isso na dinâmica de casais, né? Como é que deve funcionar, né? Como é que acaba agregando muitos problemas.
E uma coisa que também aparece até na minha experiência, né, de terapia de casais, também vai muito pro lado, por exemplo, de quando a gente fala sobre mudanças, né? E, e aí tem uma coisa curiosa, né, que eu li mais recentemente que fala, né, que quando a gente fala de relacionamentos, né, não só de relacionamentos amorosos, né, mas de relacionamento entre amigos, muitas vezes é como se a gente assistisse a centenas de funerais, né? Uau, pesado isso, né? Mas é exatamente interessante porque as pessoas mudam, então as características mudam, muitas vezes as preferências mudam. Então, assim, a gente recebeu o novo, né? É uma coisa que a gente se despede de algumas coisas e observa, por exemplo, algumas coisas novas chegando para quem é super controlado. E isso demanda uma energia muito grande, né? Para estar presente com a mudança, para estar presente, por exemplo, com novas preferências, com novas opções, novos planos, né? Oh, meu Deus, está mudando tudo. Né? Só que isso muda muito também as expectativas de como que a gente, por exemplo, aplica a RLDBT e as suas ferramentas, né? É, de um lado, por exemplo, eu aprecio muito o trabalho, por exemplo, do Frusetti, né, que é um dos grandes nomes ali da DBT padrão, né, que tem um livro excepcional sobre terapia de casais, né, no caso de casais, né, onde a gente tem a desregulação emocional ali como um dos problemas, aí tem sugestões lindas ali, por exemplo, de como que a gente conduz análise em cadeia com casais, né, e é um barato porque ele, por exemplo, coloca dos dois lados, por exemplo, o fluxo da análise em cadeia de cada um dos lados, né, do casal, e aí no meio tem a síntese, né, então aquilo que o casal concorda, por exemplo, na análise em cadeia acaba entrando na síntese. E aí quando a gente olha para a RLDBT, muitas das ferramentas também precisam ser desenvolvidas nesse sentido. Então, por exemplo, algumas das perguntas, né, sobre sinalização social, muitas vezes a gente até explora a própria sinalização social ali durante a terapia, e aí uma das sugestões do Lynch, por exemplo, é a gente perguntar até para o casal aqui, assim como, olha, eu queria observar vocês rapidinho discutindo alguma coisa sobre, um pouco sobre algum bom momento que vocês tiveram, né? E aí isso permite então que a gente observe a comunicação de um casal, a sinalização social, como é que é essa troca, como é que eles se comunicam, como é que é a expressão emocional, como é que é a questão da flexibilidade, onde é que não tem flexibilidade, né? E aí também a gente vai observar a mudança das expectativas sobre o treinamento de habilidades também, sobre como que ele vai ser conduzido, né? Então, a RLDBT para casais é uma coisa que está em desenvolvimento muito preliminar, né? Até mesmo no cenário internacional. Isso é um papo que eu também bati muito com a própria Michelle Simpson sobre, né? É curioso isso, né? Hoje, por exemplo, eu converso muito com a Juliana Massacus, né? Testando principalmente sobre a questão dos transtornos alimentares, da RLDBT dos transtornos alimentares e assim, a gente em outros cenários conversa mais com os profissionais sobre terapias de casais, né? E a gente vai mapeando então esses contextos onde a gente trabalha. Um dos contextos, por exemplo, que eu acabo falando muito com o Leonardo Afonso também, que é um dos nossos grandes mestrandos do programa, é exatamente sobre a aplicação da RLDBT, por exemplo, para populações, quando a gente fala das forças de segurança, né? Até porque a gente também precisa falar sobre a flexibilidade psicológica para esses profissionais. E eu diria que até assim, não só para esses profissionais super controlados, né? Isso porque a gente fala, por exemplo, de um ambiente ali onde de fato nós observamos um contexto, né, onde traços associados ao supercontrole podem ser super reforçados e super aprendidos, né? Então, a RLDBT entrar nesse tipo de contexto para ensinar esse tipo de profissional, por exemplo, a hora de tirar a farda né, acaba sendo muito importante, né? Nós observamos ao longo da minha experiência, por exemplo, com profissionais aí das forças de segurança, né, a gente às vezes vê momentos em que o cliente ele tá ali, por exemplo, no quartel, ele sai do quartel, vai para casa, mas assim, ele tirou a farda, ele não tira a farda, né? E aí toda aquela dimensão de funcionamento, todos aqueles comportamentos, por exemplo, de controle ali sobre o ambiente, né, disciplina, acabam, por exemplo, caminhando lado a lado com esse cliente, né? E aí, como é que esse cliente aprende também a ter habilidades para tirou a farda, tirou a farda. Então, vamos lá, é hora de estar com a família, é hora de estar com a sua esposa, é hora de estar com o seu marido, é hora de
né, relaxar, é hora de você estar conectado em um outro nível, né, em uma outra forma de funcionamento. E isso remete também à ideia que vocês com certeza viram ao longo da nossa jornada aí, né, sobre como que a abertura radical ela fala exatamente sobre esse processo de generalização, né, porque o objetivo não é a gente consertar o supercontrole, né? É a gente de fato ensinar habilidades, né, que permitam que o nosso cliente, né, exerça um pouco mais de flexibilidade nos momentos em que é necessário ter flexibilidade, né? A gente tem que lembrar que comportamentos então que são repetidos, que são constantes, né? Isso é uma das veias, né, da RODBT que está super conectada com a questão do comportamentalismo, né? É que os nossos comportamentos eles são repetidos porque eles são eficientes, porque eles são reforçados. E aí eles podem acabar sendo generalizados. E a gente precisa ensinar então para esses clientes como é que a gente traz então outros repertórios, como é que a gente diversifica esses repertórios, principalmente em contextos onde eles precisam ali. Então utilizar outra coisa que nossas estratégias associadas ao supercontrole, né? Então, essa é uma coisa de interesse. A gente, por exemplo, teve uma grande aplicação, né, na Guarda Municipal também, acerca disso. Então, é um trabalho que a gente vai trazer alguns dados sobre a métrica, né, bem em breve. Né, a gente está aí com a própria banca, né, do Leonardo deve acontecer em breve, agora por outubro. Né, e aí a gente está conduzindo isso com todo carinho. Bom, dentre outros cenários, a gente também tem observado pesquisas, né, que falam, eu já comentei aqui sobre casais, já comentei sobre Forças Armadas, e a gente está discutindo de fato também a adaptação da RODBT para outras culturas, né, porque por enquanto os estudos eles são muito focados em contexto cultural norte-americano, né? Aliás, britânico, perdão, né? E também não norte-americano também, né? Até porque, por exemplo, um dos contextos de pesquisa, se eu não me engano, está sendo conduzido no Forte de Colômbia, né? Mas atualmente com população de veteranos, né, do exército americano. Então isso aí é uma coisa interessante. Até uma pesquisa, por exemplo, que está sendo conduzida com um pouco mais de foco em clientes, né, com trauma, né, para a gente saber como é que funciona ali. Então, assim, e um dos pontos da gente entender o funcionamento então da RODBT em diferentes contextos culturais também fala sobre a generalização das evidências, né? Até porque a gente sabe que existe uma grande diferença, né, nas evidências estarem disponíveis, né, em uma cultura e a gente tentar fazer essa extrapolação para outras culturas, né? Por exemplo, a gente trazer um modelo terapêutico para cá, para o Brasil, a gente acaba fazendo uma extrapolação inicial e aí a gente precisa cada vez mais criar evidências aqui no nosso território nacional, exatamente para a gente fazer um exercício condizente e científico também desse processo. A gente sabe que as terapias cognitivo-comportamentais, de uma forma geral, no Brasil, são muito deficitárias em relação à disponibilidade de evidências, né? A gente precisa, de fato, sanar esse gap, né, esse espaço aí entre as propostas. Deixa eu ver aqui, que eu acho que teve mais algumas perguntas, né? Eu acho que a gente já até falou dos cenários principais. Então a Caitlin aqui está falando, ou seja, na DBT, enquanto a aceitação radical implica em aceitar as coisas como são, a abertura radical na RO promove aceitar que pode estar errado e se abrir ao novo. Em casal isso deve ser ótimo. Olha, é isso, a abertura ela fala sobre como é que a gente pode, na verdade, se orientar para a aprendizagem, né? E eu acho que seria essa a forma que a gente está pensando assim, de um jeito um pouco mais relacionado aos conceitos, né, RO, né? A aceitação ela fala muito sobre a gente receber as coisas de uma forma não defensiva, né? Como é que a gente recebe a realidade sem a gente brigar contra ela. E é importante colocar também que isso é uma definição da aceitação considerando a DBT, né, em diálogo também com o desenvolvimento da RODBT ali promovido pelo Lynch, né, porque depois essa discussão terminológica, né, do que é aceitação, do que é abertura, do que é aceitação para DBT, do que é abertura radical, por exemplo, para RODBT, são diálogos, por exemplo, que têm constante continuidade, né, e tem muitas vozes nesse diálogo. Eu acho que esse é um cuidado muito importante que a gente tem que tomar, né? Então, assim, e com certeza existem também outras posições, até na própria DBT padrão, sobre a definição de aceitação,
Acho que eu observo isso com muita humildade. E de outro lado, a abertura de fato, quando o Lynch ele traz a RODBT, ele tenta trazer a ideia de abertura radical mais na direção de aprendizagem. Então é como é que a gente se aproxima de alguma coisa indesejada, né? Não no sentido de resolver, consertar, reparar aquela coisa, né? Porque são clientes, por exemplo, que não têm tanta... A questão da dificuldade de lidar com experiências indesejadas não vai para o lado de uma experiência afetiva ou emocional, né? Que atinge os 300%, né? Mas vai na direção exatamente do reparo compulsivo, vai na direção, por exemplo, deles não pedirem ajuda e se silenciarem, né? Exatamente uma forma de sofrimento muito silenciosa. Então, como é que ao invés de reparar essa coisa, de consertar essa coisa, né, eu me aproximo disso então para aprender, né, e entrar em contato com o meu desconhecido pessoal. E aí quando a gente fala da terapia de casais, né, eu acho que esse é um dos lados onde ela brilha, né, porque nas relações a gente tem muito, aliás, qualquer tipo de relação, acredito eu, né, a gente não foi, a nossa caixa preta ela não foi muito feita na direção de reconhecer dúvida, né? A gente funciona em constante viés de confirmação, isso é uma das coisas até que aparece na aula 1 da RealDBT, né? E a gente não lida, por exemplo, com a ideia constante de que a gente tem um mundo em construção, né? E que essa construção também vai acontecer de diferentes formas. E um dos primeiros pontos até do treinamento de habilidades em RealDBT acaba sendo até aquela figurinha de Rorschach, né, que a gente abre e aí daqui a pouco a gente não vai aplicar Rorschach aqui nos pacientes, por exemplo, né? Mas aquilo ali é para discutir como que cada um, por exemplo, numa sala de treinamento de habilidades vai enxergar uma coisa na figura. E aí, na vida de um casal, né, a gente lança a mão de muitas interpretações, né, que podem ir de encontro e podem interagir com a nossa dificuldade de reconhecer, por exemplo, o nosso desconhecido pessoal. E aí as rotas de conflito aparecem, né? E como é que a gente constrói essa ponte, né? Principalmente para quem não tem tantas ferramentas para lidar com essa ponte, né? Inclusive para lidar com as diferenças de intimidade, como é que a gente lida com as diferenças de comunicação, como é que a gente lida com as diferenças de emocionalidade. E aí uma das coisas que eu fico muito curioso, por exemplo, né, com o desenvolvimento futuro da RealDBT para casais, é exatamente como é que a gente considera, dentro do treinamento de habilidades, também dentro da própria terapia, muitas vezes pessoas que têm estilos de temperamento diferentes, né? Onde você vai ter, por exemplo, uma pessoa super controlada e uma outra pessoa que vai tender, por exemplo, mais ao baixo controle, né? Então essa é uma das questões que eu estou aguardando para ver como é que vão ser resolvidas. E eu acho que isso já traz, por exemplo, um pouco da ideia, né, do futuro de que, embora a RealDBT nesse exato momento ela seja uma terapia criada, né, e até aqui a prerrogativa dela é de tratamento do supercontrole, eu confio que no futuro a gente pode estar vendo pesquisas sendo desenvolvidas, né, com uma proposta um pouco mais abrangente desse modelo, né. Eu estava conversando, por exemplo, um bocado com o próprio Thomas Lynch, né, na época, sobre a aplicação da RealDBT, por exemplo, treinamento de habilidades para populações militares, né, e aí a gente chegou num consenso que, olha, claro, imagina só uma pessoa que, por exemplo, tem problemas relacionados ao baixo controle, ela também tem uma sinalização social ali no cenário de segurança pública que pode ser muito ameaçadora, né? Então, como é que você ensina essa pessoa a fazer um downgrading, né? Ou então a reduzir um pouquinho essa sinalização, exatamente para ela criar essa ponte, por exemplo, dela com uma outra pessoa? Então, creio eu, né, quando a gente olha para a terapia de casais, o fato de você muitas vezes ter um cenário de aplicação mista da RLDBT fala exatamente da possibilidade da gente universalizar a sinalização social como uma forma de aprendizagem. Como é que a gente aprende a se relacionar, como é que a gente aprende a conviver e como é que a gente, por exemplo, lida com os nossos estados emocionais que flutuam em função das nossas interações, né? Por exemplo, além da RLDBT, eu sempre falo que eu estudo muito a ACT, né? E uma das coisas que eu trago, né, da minha leitura sobre o contextualismo funcional é exatamente do fato que a gente, o tempo todo, nós não somos alguma coisa, né? Nós somos uma forma de ser relações, né? Então,
nós somos ali na medida que nos conectamos com uma outra pessoa. Quando a gente olha também para a filosofia Ubuntu, né, que é uma linha, uma corrente de pensamento africana, né, ele tem uma frase que eu acho linda, né, que reflete muito a RLDBT, que é eu sou porque nós somos, né? Então, assim, na medida que eu vou me construindo como pessoa, né, isso envolve as minhas relações. Aí esse aprendizado de se relacionar, acho que uma das coisas mais belas da RLDBT é exatamente como que ela ensina as pessoas supercontroladas a se relacionarem. E eu, por exemplo, que sou uma pessoa que se enquadraria mais para o baixo controle, né, a RLDBT também me ensinou um bocado, e eu pude sentir isso, né? Assim, Pedro, às vezes menos. Aqui, por exemplo, na live mesmo, às vezes eu dou uma acelerada e vou. Pedro, menos, vambora. Reduz um pouquinho, né? Então, assim, eu preciso fazer o caminho contrário. Mas o fato de que a gente, por exemplo, entende na RLDBT a sinalização social como uma questão, né, que está relacionado a invariantes do comportamento, acho que isso é mais interessante, né? Porque quando a gente pensa um bocado sobre as nossas formas universais de se conectar, de se comunicar, sobre um meio sorriso, sobre a nossa sobrancelha que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? E sobre como, por exemplo, a gente se encosta um pouquinho aqui, eu estou um pouquinho projetado por causa da posição do celular, por exemplo, né? Mas, assim, tudo isso não fala só sobre um estilo de personalidade, isso tudo fala sobre humanidade, né? Quando a gente fala da RLDBT, por exemplo, sobre bondade, a gente fala sobre humanidade. Quando a gente fala sobre comunidade, a gente fala sobre humanidade, né? Então acho que assim, existe uma dimensão da RLDBT que extrapola com muita tranquilidade, né? Mas claro, a gente precisa da pesquisa sendo acompanhada ao longo desse processo, né? Então, já viram, né, que quando eu falo sobre a questão da terapia de casais, para mim a coisa brilha por esse lado, porque eu acho que tem um terreno muito rico para ser explorado, né, principalmente sobre as questões de comunicação, e não só sobre casais. Eu fico muito ansioso para ver, por exemplo, aplicações da RLDBT em um cenário mais comunitário, né, em cenários organizacionais, institucionais, porque assim, eu acho que a gente desaprendeu muito a se comunicar, né? Acho que as nossas redes sociais elas permitiram, por exemplo, canais de comunicação muito interessantes, onde a informação ela circula muito rápido. Os nossos canais de comunicação, como o WhatsApp, né, Telegram, essas coisas, por exemplo, permitiram um alcance muito rápido, né, e um fluxo muito constante da comunicação. Mas a modalidade da comunicação ela perdeu muita informação, né? Eu tenho certeza que tem muitos terapeutas aqui que estão online, né, ou que vão assistir, por exemplo, essa live, e eu faço ideia de que todo mês, né, eles devem chamar a atenção umas 100 vezes dos seus clientes, por exemplo, sobre não brigar por WhatsApp. Né? Exatamente porque, por exemplo, tem uma perda da sinalização social, tem uma perda da ponte empática ali, tem o hiperprocessamento, por exemplo, das respostas, e daqui a pouco a gente está galgando, na verdade, ele, sangue, né? Para dar a resposta mais alfinetada ali, né? E aí, quando a gente não está na frente do outro, é isso que aparece, né? A gente não tem muita ideia do que uma palavra dura atinge no outro, a gente não tem uma ideia dessa sincronia, né, que envolve a comunicação. Os estudos em comunicação, por exemplo, em neurociências, são muito interessantes porque eles trazem esse dado extremamente relevante da empatia, né, dentro desses processos. Então a gente precisa reaprender a nossa vida em comunidade. E isso é uma coisa que não vem da RLDBT, não. Isso é uma coisa que vem de Roberto da Mata, né, ele da antropologia, que ele já falava um bocado sobre os cenários de solidão na cidade, né, nos cenários urbanos. Então, galera, vocês vão me ver falando de um bocado de coisa aqui, né, não só em RLDBT, porque é comportamento. Né? Comportamento tem uma dimensão cultural, né, étnica, tem diversos contextos aí. Bom, o pessoal está falando, eu já vi aqui duas perguntas também sobre quadros neurodivergentes, né? E sim, mas está em discussão, por exemplo, a gente tem algum dado em pesquisa, né, sobre, por exemplo, clientes, né, pequenos estudos aí trabalhando com populações dentro do transtorno do espectro autista, mas assim, são
ainda estudos muito preliminares, né? Mas com resultados otimistas. Eu acredito que para esse cenário, por exemplo, isso demanda, por exemplo, um pouco mais de um olhar científico, né? E é importante também a gente pensar, por exemplo, no caso do TEA, né, do transtorno do espectro autista, que existem questões relacionadas à sinalização que a gente precisa, por exemplo, colocar em outro ritmo. Na UFRJ, por exemplo, a nossa experiência com TEA, ela é uma experiência que indica que, dependendo das características, né, de um cliente, a gente precisa caminhar em ritmos diferentes, né, dentro das expectativas e adaptar. Eu acho que esse é o tipo de caso que a gente caminha um pouco mais devagar. Até porque o nível de ansiedade é outro, né? A disponibilidade, por exemplo, de formas de processamento, né? A gente não deve abandonar a melhor evidência, por exemplo, sobre o que muda, por exemplo, no cérebro, né, de um cliente com TEA, que interfere com a comunicação, e para os diferentes níveis também, né, de manifestação. E aí a gente tem que tomar todo o cuidado nesse processo. Então, sempre que a gente trabalha, por exemplo, com populações, isso é uma coisa que é importante, né? Que a gente fala dos tratamentos de primeira linha, a gente fala, por exemplo, sobre os tratamentos que podem ter uma importância um pouco mais acessória, ou então da incorporação, como que a gente informa tratamentos com determinadas abordagens, né? E eu acho que, assim, principalmente para o trabalho com TEA, a gente tem visto a oportunidade na UFRJ, por exemplo, de informar um bocado das terapias, tanto na terapia cognitivo-comportamental quanto na ACT, por exemplo, com uma série de dimensões ali da própria RODBT. Né? E aí, assim, a gente traz ferramentas ali que podem beneficiar um cliente, né? No processo de comunicação, então na medida que eles entram, por exemplo, em contato com emoções difíceis, né? Ou com mudanças ambientais, ou diferentes estímulos ali. Então, eu acho que é nesse ponto, né? Claro que a gente tem que priorizar estratégias aí, né? Que principalmente a gente encontra a melhor evidência, mas a gente pensa no cliente também, né? Eu acho que eu gosto de pensar a evidência não de uma forma rígida, eu gosto de pensar a evidência muito a partir, por exemplo, dos processos, né? Que são conhecidos e que podem beneficiar diferentes quadros. E aí eu vejo muito a aplicação da RODBT, seja ela aplicada, né, ao público TEA, onde eu penso que, assim, a estrutura de tratamento ela precisa ser melhor testada para esse público e feitas as devidas adaptações, né, e ao mesmo tempo eu acredito que, e eu já vi isso, né, na UFRJ em diferentes contextos, onde a gente utilizou algumas ferramentas de fato que ajudaram pessoas ali que fizeram a diferença, exatamente por serem processos, né, por a gente estar pensando numa terapia baseada em processos. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Alessandro Teacher. Então, alto e baixo controle pode ser mediado pelo consumo de cafeína? Nunca tinha pensado nisso. Alessandra, gente, meu Deus do céu. Ai, ai. Mas olha, isso é uma coisa que a gente tem que parar e observar. Assim, provavelmente muita gente já pegou aí, já escutei, né, que já pegou casos de ansiedade que é intoxicação por cafeína. A nossa equipe de pós-graduação já teve alguns casos, né, Alessandra? A Paula Varillo também, um beijo grande, isso é top. A Alessandra aqui perguntando, no caso de TEA, penso que precisa existir uma boa triagem entre nível de comprometimento intelectual e de linguagem concomitante. Com certeza. A gente tem que pensar os quadros neurodivergentes, né, a partir dos prejuízos, né, que a gente detecta. Eu não gosto nem da palavra prejuízo, prefiro a palavra características, né? São peculiaridades que a gente observa. E aí isso deve oferecer um termômetro de dosagem, né, do ritmo da terapia e também do acesso a diferentes estruturas do tratamento, né, principalmente treinamento de habilidades. Eu acho que o treinamento de habilidades, por exemplo, é um ponto onde a gente tem que pensar com muito cuidado com clientes neurodivergentes, onde talvez a gente precise de um pouquinho mais de preparo antes da gente colocar, por exemplo, um cliente ali em um grupo, né? Então a gente tem que pensar muito caso a caso. Aí tem um ponto, né, que eu me interesso muito, que é exatamente sobre como é que a gente pensa em termos ideográficos a entrega do tratamento. Especialmente considerando que até minha experiência em DBT
mais recente, né? Eu observo, por exemplo, ali pela UFRJ alguns casos, né? De transtorno de personalidade borderline, então de transtorno afetivo bipolar e outros, né? Que eventualmente apresentam algumas peculiaridades mesmo, né? Algumas características e especificidades, né? Que apontam para uma neurodivergência para além daquele quadro clínico, né? A gente tem que pensar um pouco o cérebro como uma coisa que os diagnósticos eles não são chaves viradas, né? E que muitas vezes esses diagnósticos são acompanhados de alterações estruturais, né, que modificam como que as pessoas lidam com a informação. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no quadro de TEA, a gente vai ver também diversas manifestações, características e até, por exemplo, que se discute muito em pesquisa, alguns quadros de TEA que vão até manifestar características mais associadas à desregulação emocional. Esse é um ponto, por exemplo, que a gente bate muito na tecla quando a gente discute, por exemplo, sobre diagnóstico, né? Que o ponto, e aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não, embora a gente tenha uma associação muito grande entre diferentes quadros diagnósticos, né? E os estilos supercontrolado ou do baixo controle, a gente não deve enganar a gente não deve se enganar, né? E pensar, por exemplo, que isso aloca automaticamente um cliente, por exemplo, dentro daquele estilo de enfrentamento, porque isso não é verdade. Tá? Temos inclusive estudos aí, né, depois eu posso colocar nos comentários, que apontam, por exemplo, para... Isso é uma coisa que a gente também vai ter que ver um pouco mais adiante, porque não existe resposta para isso, tá? Mas estudos que apontam, por exemplo, para uma outra nomenclatura, né, que é de internalização e externalização, transtornos internalizantes e externalizantes, que pode ser metaforicamente análoga, né, ao supercontrole e baixo controle, né, mas ali para transtornos internalizantes e externalizantes como uma forma de clusterização já se encontrou, por exemplo, uma tendência, ou então até o que significa comorbidade entre transtornos dos dois polos, né, e aí a gente não sabe como é que isso reflete depois para a gente pensar a questão do supercontrole mal adaptativo do baixo controle. Então o que eu recomendo, e até o próprio Lynch comenta muito, é que a gente avalie, na verdade, as características de enfrentamento, o estilo de coping do cliente. Aí, de novo, né, nós não estamos tratando, né, nós não usamos o tratamento para tratar TAG, nós não utilizamos o tratamento para tratar ansiedade social, nós usamos o tratamento para tratar o supercontrole mal adaptativo. E a partir disso, nós observamos, então, o efeito do tratamento sobre as características e manifestações, né, que vêm acompanhadas disso. Então, a colocação da Alessandra aqui sobre entender o nível de comprometimento, né, intelectual, né, e de linguagem concomitante é excelente, é um ponto excelente para a gente pensar. Estava até conversando um pouco na minha caixa de perguntas com o pessoal, né, do como que a gente desvincula de uma forma muito grave a avaliação psicológica da clínica. Isso é um grande pecado, né? Eu acho que assim, não só a avaliação psicológica, mas a avaliação neuropsicológica, né? Porque a gente muitas vezes, assim, quando trabalha com quadros graves, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre a estrutura de processamento que está disponível, né, de um cliente, porque isso muda tudo, né? Assim, já observamos lá pela UFRJ, por exemplo, clientes que apresentam uma manifestação, por exemplo, de transtorno afetivo bipolar muito agravada, né, e muitas vezes isso vem acompanhada de um prejuízo de funções executivas que a gente vai ter que trazer, por exemplo, a estrutura de tratamento, por exemplo, em TCC, né, ou até em DBT, de uma forma um pouco mais devagar, né, adaptando, simplificando algumas coisas. Tem clientes, por exemplo, que precisam de outro tipo de comunicação, então de outro ritmo, né, ali de estar trabalhando com a estrutura de tratamento. Então a gente tem que pensar o tratamento de uma forma individualizada. Aí entra o ponto que eu bato muito na tecla que a gente não pode ser protocologista, né? O protocologista é o que trabalha com estrutura de tratamento e fala, não, esse tratamento aqui é baseado em evidências, então tem que aplicar a estrutura dessa forma. Não. Né? A gente vê, na verdade, clientes que apresentam características muito diversas, né, da DP da UFRJ, né, que é a Divisão de Psicologia Aplicada da UFRJ. Os casos normalmente são de pessoas extremamente vulneráveis, né, e isso demanda muitas adaptações do tratamento, né, tanto do tempo do tratamento, da estrutura do tratamento, das ferramentas que vão ser utilizadas, do volume de tarefas de casa. A gente tem que pensar tudo, gente. Então, assim, quando a gente fala de populações muito vulneráveis, a história é muito diferente. Eu acredito que, inclusive, com populações brasileiras, né,
a população brasileira, de uma forma geral, a gente tem algumas características de expectativas relacionais e outras coisas que, olha, a gente precisa pensar em termos de contexto sempre, na nossa atuação, e isso não fala só da RODBT, isso fala das TCCs de uma forma geral. Né? Então, assim, é onde a gente precisa de abertura. É onde a gente precisa de abertura e entender que não existem todas as respostas, né? Que os tratamentos eles são estruturas sugeridas sempre, né? E que a gente vai ter que pensar principalmente de uma forma ideográfica. Os estudos, né, os ensaios clínicos, eles são estruturas que servem, né, para testar problemas específicos, testar protocolos específicos para problemas específicos, né, com controles que também são direcionados para esse tipo de cenário de intervenção para responder às perguntas naquele cenário. Mas quando a gente fala de responder essas perguntas, né, no nosso cenário clínico e ideográfico, aí a perspectiva muda muito. E aí, se a gente enrijece em volta, né, da entrega de tratamento dentro do mesmo formato, a coisa quebra. Tá? Então eu tenho que pensar com carinho nisso. Érica, obrigado, Érica. Eu também mais afiados em avaliação. Precisamos estar mais afiados em avaliação, a gente precisa trazer um pouco mais avaliação para o monitoramento, a gente precisa. A gente precisa. Alessandra, cara. Meu Deus, essa relação protocolista. Gente, assim, RODBT é isso, a gente vai dialogando, vai brincando, porque assim, academia também parada, tudo sério, eu vou aparecer aqui de terno. Aparecer aqui de terno pra vocês, vou ficar falando blá 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 blá, um artigo, tá, não sei o que. Não, vou continuar falando de artigo, vou continuar falando de ciência, mas a gente vai brincar aqui, vai falar muita besteira. Tá bom, mas vai falar muita besteira também com toda a responsabilidade aqui, né? Com todo carinho também e respeito pela nossa população, e tanto de clínicos quanto de clientes aí, tá certo? Então, gente, mais alguma pergunta de vocês? Vamos ver aqui se aparece alguma pergunta. E aí também hoje é sexta-feira, né, gente? Dia de descansar. Mas vamos aí às últimas perguntas. Curiosidades, né? Vocês ainda carregam mais alguma curiosidade das outras apresentações em RODBT? Psicovalidare. Obrigado. Isso é uma coisa engraçada. Apesar de eu ser do baixo controle ali, eu precisei treinar um pouquinho e receber também elogio. Isso é engraçado. A Juliana também. Aí entrego a Juliana logo. A Lê também. A Lê está na nossa equipe também lá de doutorado. E outra pessoa também que a gente vai brincando nisso. São as coisas que a gente precisa aprender. Paula Valido falando, vai ter nível 2? Olha, a gente está trabalhando, né, na tradução do nível 2, então para a gente estar oferecendo. Nível 2 ele tem um conteúdo que é extenso, extremamente extenso, né? E contém coisas assim que, olha, foram até importantes para o meu entendimento em DBT, né? Por exemplo, tem alguns conteúdos ali, por exemplo, que falam sobre a questão da análise em cadeia, né, sobre como que a gente realiza a análise em cadeia, quais são as diferenças, por exemplo, da análise em cadeia quando a gente conduz com clientes super controlados. Ele vai mais a fundo, por exemplo, na questão de como que a gente realiza a autoinvestigação. Então, assim, tem um conteúdo gigantesco ali. Eu não lembro agora o número de horas, mas assim, olha, eu acho que com certeza são mais de 10 módulos, é que eu não quero dar um número errado para vocês, mas assim, são muitas horas ali. A certificação nível 1 na formação vocês vão fazer agora em outubro, né? Isso, a gente vai ter em breve, né, a certificação de nível 1, já está circulando as inscrições, então, por favor, né, entrem no site da RODBT Brasil, tá, para vocês se informarem também sobre valores e essas coisas. Eu vou estar lá participando com vocês também, porque é divertido. Quero muito ver as certificações presenciais, porque a gente é muito divertido, né? Eu fui para Houston, por exemplo, fazer a certificação de nível 3, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, comunitárias mesmo, né? Então, assim, é muito rico, é uma oportunidade muito rica. Então, assim,
Quem sabe a gente consegue trazer também presencial aí um dia para todo mundo estar compartilhando em outro nível, né? O nível 2 é, a princípio, assíncrono, né? A gente sempre oferece primeiro assíncrono, porque o material ele acaba sendo o mesmo, né? A diferença é a forma, na verdade, com que vocês assistem. O nível 2 ele acaba sendo... tem o formato assíncrono e tem o formato intensivo. Mas na medida que a gente tem, por exemplo, o assíncrono disponibilizado, a gente também tem os slides para oferecer o presencial. Então um vem primeiro e depois vem o outro, né? Então, presencial, digo, ao vivo, né? O ao vivo normalmente é intensivo. E aí a previsão realmente do nível 2 é para o ano que vem, pelo menos para a saída dos primeiros módulos, né, do nível 2, porque é um conteúdo que é enorme. Alessandra, isso, em português já temos gravado nível 1, isso, aí já temos o nível 1 de forma síncrona, já disponível para venda, né, e aí nível 2 gravado, então a gente tem previsão no ano que vem os primeiros módulos aí. É importante colocar isso porque é bastante conteúdo. A Paulinha está falando, tô dentro. Vambora, Paula. Vamos lá, a gente sempre bate papo aqui sobre a RDBT, né? Aquele info chique, estiloso. Bom, gente, mais alguma pergunta? Em breve também a gente vai ter mais algumas coisas em RLDBT em outubro, né? Devo apresentar. Agora eu não estou aqui com as informações completas, né? Mas vai ter uma mesa, né, que vai ser apresentada. A queridona da Carmen Neufeld, da Carmen Beatriz Neufeld, convidou aí para falar um pouquinho sobre a RLDBT em um evento e aí a gente vai trazer mais informações, né? E com certeza a gente vai estar conversando muito mais sobre essa abordagem, fazendo pesquisa também, né? Porque, de novo, eu penso muito sobre como que a gente pode mudar a forma da gente conduzir pesquisa aqui no Brasil, né, para não ficar uma coisa só fechada, por exemplo, na universidade, né, para a gente pensar, por exemplo, como é que a gente expande esses esforços aí para mudar um pouquinho o contexto da evidência por aqui, não só da RODBT, mas de várias abordagens. Então, vamos lá no nosso esforço comunitário e tentar trazer essa abordagem maravilhosa que pode beneficiar muita gente, viu? Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha parecido tão confuso, porque às vezes eu sou meio... eu confesso que eu tenho muito a aprender sobre isso, né? Mas espero que tenha sido um bom bate-papo para vocês conhecerem a RDBT. Também fiquem à vontade, né, para mandar perguntas aqui na nossa caixa de mensagens, né, até na minha própria página pessoal. Fiquem super à vontade. E fiquem de olho nos próximos eventos, principalmente no nível 1. Participem, que a gente está doido para ver vocês por lá, viu? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Agora, como é que eu desligo isso daqui? Porque eu não faço uma live há muito tempo. Deixa eu ver aqui. Ah, tem encerrar agora. Então, galera, agora eu aprendi como é que sai aqui da live. Momento vergonha alheia records, né? Não é vergonha alheia records, é a minha vergonha mesmo. E vambora. Beijo grande pra vocês, bom descanso, minha gente. Tchau, tchau.